Estamos no ar. Alô pessoal, boa noite. Hoje são 14 de novembro, sábado, aproximadamente 18h50 da noite. Estamos voltando aqui, entrando com vocês ao vivo para mais um programa do Mídia em Ação. Fizemos esse programa sexta-feira da semana passada e não conseguimos fazer ontem, né, no dia 13, por conta de problemas de saúde que estávamos enfrentando. Mas hoje, graças a Deus, já estamos recuperados, estamos bem e estamos aqui no ar com vocês. A proposta inicial desse ao vivo é a gente fazer um compilado das principais matérias do Mídia em Ação, né, dos últimos dias, no caso da última semana, ou algum assunto que venha tomando importância ao longo das semanas. No caso, para hoje, nós separamos uma série de imagens, uma série de reportagens sobre a iluminação pública da nossa cidade, da nossa Sertânia. Então, para iniciar de imediato, o nosso querido diretor, editor, Eduardo, ele vai soltar aqui uma imagem que ele filmou, ele percorreu a cidade filmando as cidades que têm problemas de iluminação, né, e a primeira rua que ele vai mostrar aqui é uma rua que fica localizada no loteamento Mochotó, que fica ao lado da Mário Melo Nova, que especialmente essa rua, ela é objeto de contestação, de briga de reivindicação dos moradores de lá, por ser uma rua que abriga duas famílias. E essas duas famílias vivem no desconforto, vivem ali sem iluminação, né? Vocês vão entender esse caso mais para frente, mas uma iluminação precária. Agora tem um poste ou dois ali iluminando, mas não é o suficiente. É uma rua sem segurança, uma rua sem saneamento básico. E vou pedir a Eduardo para ele comentar um pouco, né, sobre a experiência dele de filmagem, na filmagem dessa rua, que a partir dessa filmagem aí foram originadas duas matérias que a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho. Então eu vou pedir para Eduardo comentar, se possível. Olá, boa noite, pessoal. Hoje eu estou meio tímido. Se vocês escutarem algum barulho, os vizinhos aqui curtindo o sabadão. Mas vamos mudar aqui de cena, né? Vamos mudar de tela. É o seguinte, aí é o loteamento Mochotó, né? A casa de Dona Sandra, acreditem se quiser, né? Fica ali naquela parte que não mostra praticamente nada. Essa daí é a parte do início do loteamento. E a casa de Dona Sandra, ela fica naquele breu total. Ali não se No vê caso, nada, a né? casa da Dona Sandra está atrás de você aí, né? Na parte de trás. Exatamente. Tem aí o saneamento, que não tem, quer dizer, né? O esgoto correndo aí no meio da O rua. esgoto correndo. Aí eu vou ter que voltar aqui o vídeo de novo. Deixa eu voltar o vídeo novamente. Opa, não, isso aqui é outro vídeo. Aqui nós tivemos que se preparar e basicamente é isso, né? A gente fez a matéria no loteamento. Até agora a prefeitura não se pronunciou e não vai se pronunciar, como a gente já sabe, né? O problema dessa rua aí é o seguinte: há aproximadamente 4 meses. Eu estou em que câmera, Eduardo? 1 ou 2? Você tá não? Não. Então, há aproximadamente 4 meses nós fizemos uma matéria com a Dona Sandra, que é moradora justamente do final dessa rua que vocês estão vendo aí. E na matéria ela reclamava à época da falta de iluminação, falta de saneamento básico, da limpeza do terreno que não existia, né? Dona Sandra cuidava tem lá na casa dela algumas crianças, né? Alguns netos, e ao lado da casa dela todinha tinha um matagal enorme ali. Então, perigo total. Ela reclamava que até prejudicava a questão da alimentação, porque depois que escurecia, nenhum entregador descia na rua para entregar uma pizza, um sanduíche, o que quer que seja. Justamente com medo, né? Escuro total. A casa de Dona Sandra tem uma situação muito especial, que não tem onde jogar o esgoto. Então o esgoto da casa dela cai ao lado do alicerce, o que acaba também prejudicando a construção. E segundo a própria Dona Sandra, pessoas da prefeitura aconselharam a jogar o esgoto no meio da rua, né, porque
ficou ficando bem claro que nem tão cedo passaria por ali uma obra de saneamento básico. Essa matéria, de 4 meses atrás, ela foi ao ar, gerou uma repercussão. Não tivemos nenhuma resposta por parte da prefeitura, mas Dona Sandra recebeu a visita da prefeitura lá e foram colocados 1 ou 2 postes, Eduardo, na rua dela. Os postes eles já estavam localizados lá na rua, né? Só foi mudada a iluminação. A iluminação de LED, ela é uma iluminação muito boa, isso não tem nem o que dizer. Mas o problema é que para poder iluminar a casa de Dona Sandra, precisa colocar um poste a mais com a iluminação de LED. Para chegar até a casa dela, né? Exatamente. Na verdade, essa iluminação que vocês estão vendo agora, ela está colocada no começo da rua e você vê que lá no final não dá para enxergar nada. É justamente ali que está a casa de Dona Sandra. Exatamente. Lá no final dessa rua que você nem vê que ela está lá. Então veja, a iluminação não chega a iluminar a frente da casa dela. Inclusive, para não ficar nesse breu total, ela mesma teve que colocar algumas lâmpadas na frente do portão da casa, por conta das crianças. Animais entram na casa dela, ela relata problemas de vários animais que entram constantemente na casa dela. De novo, ela tem criança, ela cuida do marido doente. E há 4 meses atrás, tinha aí o matagal estava enorme. Também foi feito uma limpeza, uma mini limpeza no terreno. Carpiram um pouco do mato, mas ainda assim é uma situação bem complicada para uma família viver dessa forma, né? Vou pedir, Eduardo, então que você solte a última matéria que nós fizemos. Nós voltamos lá há mais ou menos uma semana, não é isso? Sim. Há mais ou menos uma semana nós voltamos, fomos chamados novamente pelas 2 famílias, né? Além de Dona Sandra, tem mais uma família que mora nessa rua, e nos chamaram porque de 4 meses para cá não foram feitas as benfeitorias que eles reclamaram à prefeitura e na verdade necessitam para viver com o mínimo de dignidade. Então nós fizemos novamente uma matéria e Eduardo vai soltar agora para vocês assistirem. Vamos lá, espera aí. Tá. Após 4 meses, o repórter em ação voltou ao loteamento Moxotó e constatou a insatisfação dos moradores, que ainda não tiveram suas reivindicações atendidas. O caminhoneiro Josinaldo Ramos falou que teve direitos básicos, como saneamento e limpeza pública, negados pelo poder municipal. O saneamento básico no meio da rua aqui, água escorrendo aí, já cobrei as autoridades e até hoje nada. Iluminação aqui, a vizinha aqui no escuro, uma máquina para limpar a rua aqui, nada. Eles não mandam as máquinas. O caminhão do lixo aqui não vem aqui, o juntador também não vem juntar, nós temos que ir para outra rua de lá colocar o lixo. Já tinha falado com o Luciano, ele não resolveu nada de mandar o juntador vir pegar os lixos aqui. Foi um bocado de vez cobrar sobre esse saneamento, foi um bocado de vez. Cobrei a Renato, pedi para a Munico também. O prefeito eu falei com ele umas vezes também, mas até hoje nada. Eu abri o chão para a água descer lá para baixo, para a água não ficar na minha porta aqui. A fossa aqui tá cheia, aqui no meu pé aqui, ó. Fiquei escorrendo, isso aqui é da fossa aqui. É só bobadão da gente aqui não tem quem faça nada por a gente não. A gente fica cobrando coisa que a gente nem pode cobrar, que isso aqui faz parte da prefeitura. As ruas sobre as ruas, no mato aqui. Essa obrigação da prefeitura em fazer, eles não quer fazer, não de um jeito, de alguma coisa. A dona de casa, Sandra Maria, que gravou reportagem há 4 meses atrás, falou novamente com a nossa equipe e desabafou sobre o tratamento que vem recebendo do governo municipal. Mandaram 2 rapazes vir, limparam só ali, ó, aquele cantinho ali e aqui, que foi que depois toquei fogo no mato. Se eu quiser luz aqui na frente, eu tenho que acender as minhas. Coisa que eu pago, que na minha conta vem a iluminação pública, né? Mas eu não sei de onde. Que só tem 3 postes, que assim mesmo nenhum é na frente da minha casa. Que só tem pedra, lixo, inseto, saneamento não existe, entendeu? Segurança aqui também a gente não existe. Somos abandonados
todos, em questão de prefeitura. Que aqui a gente não deve nada à prefeitura, que a prefeitura não faz nada aqui. O que é que a prefeitura fez aqui? Qual a assistência que a gente teve aqui de prefeitura? Nenhuma. A gente está na semana da eleição. Nem aqui ele não teve a capacidade de colocar os pés para saber se tinha um eleitor vivo ou morto. Entendeu? Acho que se ele pensou, se ele viesse e achar um monte de inseto, porque a gente vai ver aqui feito um bocado de inseto. Porque isso é bizarro. Em plena eleição, o prefeito da cidade não passar na rua que a gente mora. Por quê? Porque somos 2 famílias que moram aqui nesse loteamento que é excluído. Porque somos excluídos. É desse jeito que a gente se sente. O Repórter em Ação é um quadro independente, voltado a reivindicações da comunidade sertaniense. Se você tem um problema no seu bairro ou comunidade, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que vamos mostrar sua cobrança. Voltamos para a câmera 1. Então, gente, essa matéria aí foi transmitida durante essa última semana. Os problemas lá ainda persistem e essa semana teve uma curiosidade que foram alguns comentários nessa matéria. Eu vou pedir para Eduardo colocar na tela de vocês aí alguns comentários. Algumas pessoas sugerindo que a responsabilidade seria do dono do loteamento, como de fato tem uma base para isso, mas o loteamento não é só essa rua, né? O loteamento ele começa inclusive antes, algumas ruas antes, e nessas ruas anteriores tem alguns serviços básicos feitos e alguns sendo feitos. Então, o problema, a única diferença dessas ruas anteriores para essa rua de Dona Sandra é que na rua de Dona Sandra moram apenas 2 famílias. E nas ruas anteriores, elas estão praticamente completas de casa. Daí, possivelmente, o desinteresse em fazer a infraestrutura dessa rua, né? O calçamento, o saneamento básico, o calçamento, a iluminação, a limpeza, etc. Né? Salvo engano, na primeira matéria que nós fizemos com Dona Sandra, ela reclamava também que nem o caminhão de lixo entrava na rua para fazer a coleta. Então, um direito básico mínimo, né, para você viver com o mínimo de dignidade humana, a Dona Sandra não tinha o direito. Vamos fazer só uns pequenos comentários aqui, porque algumas pessoas foram bem infelizes em alguns comentários, sugerindo que a Dona Sandra não deveria ir atrás de prefeitura, mas ir atrás do dono do loteamento para que ele desse conta da infraestrutura. Veja só, lá no ano de 2010, uma norma da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, dava conta de que o dono do loteamento sim era responsável por toda a infraestrutura, né, para entregar toda a infra. Aliás, em 2010 a ANEEL baixou a norma que a prefeitura era responsável por colocar iluminação, calçamento, a infraestrutura necessária do loteamento. Ao longo dos anos, aí, a partir de 2012, 2013, 2014, algumas prefeituras foram ganhando na justiça, né, essa briga com os donos de loteamento. E aí, via processo judicial, donos de loteamento foram sendo responsabilizados, né, para dar de conta dessa estrutura. Ok. É visível que nesse loteamento não há essa estrutura, então houve um erro passado. Houve alguma ilegalidade passada que também é de interesse da prefeitura correr atrás disso caso hajam meios legais. Então essa briga, né, deve ser resolvida entre a prefeitura e o dono do loteamento, se ainda houver algum lote ali para vender, porque é uma parte ali colada na Mário Melo Nova, mas que os terrenos estão praticamente todos vendidos. Então tem que ver a responsabilidade do dono do loteamento, quem é o dono do loteamento, etc. Isso é uma briga judicial que, se a prefeitura tiver interesse em resolver isso, ela tem que ir atrás de ver isso aí.
Em relação ao morador, né, a dona Sandra, uma senhora, né, que nos contou na primeira reportagem, até um pouco emocionada, a gente não gravou isso, ela nos falou fora da câmera, né, até um pouco emocionada, né, da luta da vida dela para conseguir comprar um chão de terra, para conseguir construir uma casinha onde reunir ali seus netos, seu marido, para ter uma vida digna. Quando finalmente consegue, aí é num local com esses problemas. Então, sugerir que a moradora, que a cidadã, vá comprar uma briga dessa, isso é até uma coisa que beira a imoralidade, né? Não tem condições, né? E se houve má fé do dono do loteamento ao vender, né, a dona Sandra, então o poder público tem que estar ao lado do cidadão, né, da dona Sandra, né? Nas ruas anteriores, onde as ruas estão com as casas completas, há ali um serviço prestado, um serviço público, há um serviço de limpeza, né? O carro vai recolher o lixo, né? Tem água na torneira, as ruas estão sendo calçadas. Como eu falei inicialmente, a única diferença para essa rua é que nessa rua só existem 2 famílias. Então, não sei, de repente, será que o número de votos não vale a pena, né, para que seja feito esse serviço ali naquela rua? Então, não seria preciso dizer isso aqui, gente, mas como a gente sabe o lugar e a mentalidade que a gente vive, amanhã é dia de eleição. No primeiro programa nós fizemos questão de reforçar que somos uma mídia independente, né, que se estamos mostrando esses problemas da cidade agora, é porque esse quadro do Mídia em Ação, o quadro de denúncia, funciona quando o cidadão nos chama e aceita aparecer para fazer a denúncia. Então essas denúncias foram feitas essa semana, e esse quadro de final de semana é justamente para mostrar essas ações, essas matérias da semana. Então estamos aqui mostrando os fatos, tá? Sem ligação com o partido A ou partido B, independente de quem está ocupando a cadeira do prefeito da cidade, seja quem for que esteja lá, tá? Estamos mostrando problemas reais e pontuais da cidade. Para se ter uma ideia, né, do problema da iluminação pública, o Eduardo ele fez um circuito, né, fez um tour na cidade durante a noite, mostrando algumas ruas, né, que nós vamos exibir para vocês aqui, como se encontram algumas ruas da nossa cidade. Eu pedi para o Eduardo, começa com a primeira rua, Eduardo, que a gente vai mostrar aqui. Primeira rua, deixa eu ver aqui na playlist. A playlist, ela mostra o centro social. Pronto, vamos começar lá pelo centro social. E a questão da iluminação, gente, na campanha, o atual prefeito e o que tem mais chance, né, de ser eleito amanhã, ele prometeu a substituição da iluminação por essas luzes de LED, que realmente dão uma iluminação de mais qualidade. O problema que a gente notou é que em algumas ruas onde existiam a iluminação vermelha, a iluminação de mercúrio, essas ruas estão sendo trocadas, né? As lâmpadas estão sendo trocadas. E ruas que nunca tiveram iluminação continuam sem iluminação. Então, não sei qual é o princípio lógico que está sendo usado pela prefeitura, mas acredito que iluminar primeiro onde não tem deveria ser prioridade, né? Porque quem já aguentou essa iluminação fraca até agora, aguenta mais um pouquinho, já que ele prometeu que vai substituir. Acho que seria mais interessante iniciar por onde não tem. Vamos para a câmera 2, Vamos lá. câmera 2. Tá, Eduardo está justamente atrás do centro social, né? Descendo ali em direção à vila. Eu tô A Vila da no Coab. centro social urbano mesmo. Aí é o centro social urbano. No vídeo eu comento, porque não vai aparecer, né? Porque o vídeo está em mudo. Mas eu comento sobre as pessoas que passam para ir para a igreja, porque ali tem um grande fluxo, né? Principalmente dia de domingo, dia de sábado, tem um grande fluxo à noite. E também falo que a gente já colocou matéria aí sobre criança que foi estuprada por conta da iluminação precária, né? Aí, depois que houve esse problema de estupro, aí colocaram umas lâmpadazinhas lá no centro social. Até porque tem uns vândalos, né? Os vândalos vão lá, quebra as lâmpadas, elas são baixinhas. Mas aí a escuridão é muito grande. Aí é perigoso, né? É perigoso. Quando eu parei lá para gravar, né?
Eu fiquei em cima da moto, com a moto ligada, o povo ficava sem querer passar, com medo, né? Com medo de ser algum bandido, sei lá, e o pessoal não queria, tava se segurando. Esse motorista aí desse carro, ele parou e ficou um tempão parado, esperando eu vir pra ele poder passar. Isso aí foi gravado no início do mês. Agora lá tá limpo, passaram o trator, né? Tiraram aquela terra que tá ali acumulada. Mas é isso, né? É isso que eu tinha que comentar. E tem essa parte ainda com um restante de mato aí e tal, precisa de uma limpeza. Mas justamente um dos maiores problemas da falta de iluminação é justamente a possibilidade de haver crimes, né? E um dos crimes mais hediondos que a gente pode ter no local desse aí é justamente a questão da violência sexual, né? Contra crianças, contra mulher. De repente, olha, isso é uma pauta interessante até para coletivos femininos, né? Exato. E a gente vê tanto pré-candidato aí também a vereador levantando pautas feministas, né? De repente isso aí poderia entrar também na briga deles. Quantas mulheres não são atacadas nesses terrenos aí escuros. Qual foi a próxima rua, Eduardo? A próxima rua, a gente só gravou só um pouco. Eu rodei muito em Sertânia, mas não teria como mostrar todas as ruas que estão com uma iluminação insuficiente, porque tem rua que tem iluminação, mas a iluminação é tão ruim que não clareia quase nada. Rua Albuquerque Né. Não, mostra a travessa antes. Sim, a travessa, né? Pronto, travessa São Vicente, Isso. lá por trás do alto do cemitério. Isso. Essa travessa também ela já foi objeto de denúncia através de um morador da rua, que é uma denúncia interessante, porque é o seguinte, nessa esquina, deixa eu ver quando chegar mais na frente tem uma esquina, onde ele reclamava, pronto, dessa falta de iluminação aí, e da colocação de lixo nessa esquina. Foi possível ver à esquerda o lixo ali na rua. Detalhe, que aí a prefeitura vai recolher quase todos os dias. São os próprios moradores que jogam o lixo no chão, mesmo quando a prefeitura coloca um recipiente para você jogar o lixo dentro. Então era uma denúncia contra a falta de educação dos próprios moradores locais. Tá? Além da falta de iluminação, né, que aí sim é de responsabilidade do poder público, da prefeitura, mas também a conscientização dos moradores da Travessa São Vicente em relação à colocação do lixo no local que se deva colocar o lixo, né? Exato. Pelo que nos informou o morador, à época, a prefeitura estava sim fazendo o seu trabalho regular de coleta. Então não é uma reclamação contra o serviço da prefeitura, olha o lixo aí. Isso aí são os moradores que colocam. A prefeitura, até a denúncia feita, né, alguns meses, a prefeitura estava sim fazendo a coleta regular, mas realmente uma falta de educação dos moradores, né, dessa localidade. Exatamente. Que jogam o lixo nessa esquina, que é inclusive uma esquina de grande tráfego, né? Porque por aí a gente sobe, passa ao lado do cemitério e desce para Pedra Grande, então é um grande tráfego, mas infelizmente com essa situação do lixo jogado pelos próprios moradores. Exatamente. Foi relatado inclusive, né, o morador que fez a denúncia, que até animais mortos, né, eram jogados aí. O que dificulta a vida dos próprios moradores. Então, gente, é uma questão de conscientização, questão de educação realmente. Né? Ainda que faça-se uma reivindicação à prefeitura para que coloque mais recipientes aí para aquelas caçambas, né, para jogar o lixo dentro, ou junto com a prefeitura, os moradores resolverem de outra forma, outro local para colocar o lixo, mas o lixo aí está sendo jogado literalmente no meio da rua, né, porque é uma rua de grande tráfego, inclusive essa aí. Exatamente. Vamos para a próxima? Para a próxima. No caso, a próxima é a Rua Albuquerque. Tá, então a Rua Albuquerque ela também tem um caso especial que a gente vai comentar. Essa rua, ela fica ali na prainha, né, que
sentido Alto do Rio Branco, entre a Rua Antão Alves, que é a Rua de Juá, e o Alto do Rio Branco. Essa rua também foi objeto de uma matéria nossa, há em torno de um mês e pouco, né, através da reclamação de uma moradora, a dona Diana Feitosa. Ela nos chamou para mostrar justamente a falta de iluminação, né, e por conta dessa falta de iluminação, o lugar era usado até por usuários de drogas, né, quase em frente à casa dela. Ela tem 2 crianças pequenas. Além da falta de iluminação, esgoto estourado em 2 locais. Nós estivemos lá há alguns dias e ela nos informou que a Compesa foi lá e resolveu um problema, né? O esgoto estava estourado em 2 locais, a Compesa tapou um, mas o outro ainda ficou vazando o esgoto. Vocês estão acompanhando agora, antes de chegar até Albuquerque, né, Eduardo passou por algumas praças para justamente mostrar a diferença de iluminação. É uma iluminação muito bonita, né? A gente, é claro que praça é importante para o entretenimento, as pessoas se reunirem. É muito interessante, praça bonita, mas também certas ruas precisam de iluminação. Quando eu passo por essa rua aqui, já descendo, eu já vejo que tem um poste ali que parece um pisca-pisca. Essa ladeira aí é conhecida como a ladeira da Compesa. A ladeira da Compesa, ali já tem um pisca-pisca, que é aquele poste ali, ele, quando você passa até de dia, ele tá clareando, tá aceso. E à noite a iluminação é insuficiente. Aí eu vou seguindo, né? Vou seguindo pra rua, até aí tá muito bem iluminado, né? Mas da rua Albuquerque, né, pra lá, aí a situação já é diferente. Olha, essa aí é a rua da dona Diana. Veja, essa iluminação que vocês estão vendo é a iluminação do farol da moto. Mas veja que da casa dela pra frente, ó, não é possível ver nada. Aí pela rua já vê resquício do esgoto. Esse esgoto estava estourado também um pouco aí na frente, a Compesa consertou. E ao lado direito aí, há um local onde era usado, né, na matéria, nós mostramos, por usuários de drogas. Mesmo aí onde eles sentavam nesse pilar caído aí. E a dona Diana nos relatou esses problemas, né, por conta dos seus filhos pequenos, por conta da falta de segurança. Né, você fica refém à sua própria casa, você tem que ter hora para chegar, né, com medo do que pode acontecer na porta da sua própria casa. E nós vamos agora então relembrar a matéria, pedir a Eduardo para colocar a matéria no ar, para a gente rever essa rua e os problemas da dona Diana. Bom, o problema daqui é esse aqui, ó. Esgoto, já fui lá na secretaria, não tem jeito. A falta de iluminação, o mato que tá tomando de conta aqui na prainha. É tanta complicação que eu não sei nem por onde começar. Mas o que mais me prejudica é esse esgoto aqui. O gari que não vem buscar o lixo na porta. É tanta coisa aqui nessa rua que a gente não sabe nem por onde começar. Ó. Esse esgoto aqui é a céu aberto. Tem criança, a criança pode ficar doente. E às vezes ele se desequilibra, cai aqui dentro, sobe de novo para tomar um banho. É uma coisa. Estourou ali na frente. Aqui de noite, a gente tem até medo de chegar aqui 9, 10 horas da noite, porque olha o tanto de mato, a quantidade de mato, e não tem o último poste é aquele ali, ó. Esse aqui não tem, ali não tem. O pessoal aqui, a senhorinha, às vezes eu tô aqui, ela disse, fica olhando ali para eu passar. Não tem iluminação pública, não tem, já não tem calçamento, né? Os esgotos assim, ó, já fui na secretaria diversas vezes, reclamar do gari, reclamar disso aqui, a menina grita do lado de cima. Diga, relata aí seu problema. Aí eu vou e digo. Ela diz, eu vou tomar café, depois eu anoto. E até hoje. É isso, não tem. Mas como ficar desse jeito? Ali na frente, ó, tem os garotos que faz uso de droga. Já tem até 2 banquinhos ali, que ele se senta e fica à vontade. Porque não passa polícia, não passa ninguém no escuro desse. Ali é o ambiente perfeito. E aqui atrás também é o ambiente perfeito.
Chegou, sentou, fumou o cigarrinho deles tranquilo. Faz até medo de passar, ninguém passa não, nem uma mulher passa, nem um homem passa. E tem mais que ninguém nem sabe nem a fundura daquele buraco ali. É complicado aqui nessa rua. Geralmente eles estão fazendo uso de droga ali e eu não tenho coragem de chegar aqui 10 horas com minha filha no braço. A gente vai ter medo de ser assaltado. É complicado essa rua. O que você diria para os chefes do executivo? Que eles olhem para essa rua, que a gente paga imposto igual às outras ruas, que são calçadas, que o gari vai buscar o lixo na porta, que tem iluminação. Eles têm que olhar para essa rua de certa forma, porque tem condição de ficar nessa situação, não. Nunca teve nenhuma visita de nenhuma autoridade? Nenhum político veio aqui, nenhum. Olha, faz 7 meses que eu moro aqui já e nenhum veio olhar nada aqui. Passa aqui, ó. O carro da Compesa passa aqui, ó, livra, olha, vai-se embora. E do poder público aqui não vem nenhum, nunca veio. Então, gente, é isso. Hoje nós fizemos um compilado aqui de matérias, de imagens que gravamos ao longo dos últimos dias. Vocês viram aí matérias da rua do loteamento Mochotó, na rua projetada, a rua da família da Dona Sandra, a rua que tem 2 famílias e que está sofrendo lá por falta de infraestrutura, ainda aguardando uma resposta do poder público, uma resposta da prefeitura em relação ao saneamento básico, a iluminação de forma ideal, né, que foi colocado lá, trocada a lâmpada do poste, mas não chega até a casa da Dona Sandra, ela continua no escuro. Mostramos algumas ruas da cidade, onde também há o problema da iluminação, ou a iluminação fraca ou a ausência total de iluminação, o que, entre outros problemas, né, acarreta aí também a questão da violência, e principalmente o crime, um dos crimes mais odiosos, que é o crime da violência sexual, né, contra crianças, contra mulheres. Então, deve ser uma pauta também da segurança pública da nossa cidade, né? Deveria ser uma pauta levantada também por candidatos, né, a vereador, que estão aí, que finalizaram a campanha, né? Amanhã é a votação. E finalizamos com a matéria da dona Diana, na rua Albuquerque Né, ali que fica entre a Rua de Joá e o Alto do Rio Branco, né, com também problemas causados pela falta de iluminação e saneamento básico, né, direitos básicos, né, para garantir o mínimo da dignidade humana. Eduardo, quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Eu só gostaria de dizer para você que for votar amanhã, você vote consciente, não vote em qualquer vereador. Eu mesmo sou a favor da pessoa não votar em vereador que quer se perpetuar no poder. E prefeito também, mas como o povo de Sertânia a gente conhece muito bem, né? Que exercer o direito de votar, né? Então, a única coisa que a gente diz é não vote em qualquer vereador. Tem muito oportunista aí, é lobo, mas em pele de cordeiro. E é isso aí, gente. Vote consciente. Então, vamos encerrar. Corta para um. Então, gente, obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui até agora. Consciência, amanhã na hora do voto, né, você vai exercer um direito. Para quem tem acompanhado a realidade da cidade, sabe que amanhã é eleição para vereador, provavelmente, né, a gente vê aí o atual prefeito com grande chance de ser reeleito. E é isso, vamos para frente, né? Lembre-se em quem você vai votar amanhã para cobrar dos próximos 4 anos. Vamos tentar melhorar a nossa cidade e nós continuaremos aqui fazendo o nosso trabalho sempre independente. Se você tem alguma denúncia na sua rua, no seu bairro, é só enviar para a gente vai apurar, confirmar a sua denúncia e vamos preparar uma matéria para a gente exibir aqui nesse quadro e em outros espaços do Mídia em Ação. Tá? Essa semana tivemos algumas denúncias, mas por questão de saúde, eu tive um problema de garganta, então não pudemos ir apurar essas denúncias, mas com a permissão de Deus, já nessa próxima semana iremos aí correr atrás dessas denúncias e trazer mais matérias com esse conteúdo para vocês. Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, uma boa noite e até a próxima. Obrigado e fiquem com Deus. Valeu!